Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Que bom estar com vocês em mais um Café com Jesus, que a gente vem compartilhando a palavra de Deus e meditando na palavra de Deus. E juntos vamos crescer na graça e no conhecimento da palavra. E vamos ouvir a voz do nosso Pai querido e amado. Eu gostaria de compartilhar hoje capítulo 6 de Josué, que vai falar assim: sobre a conquista de Jericó pelos israelitas. E a palavra vai nos dizer assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marchem uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão para uma trombeta de chifre do carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: levem a arca do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz e não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. E assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fique longe das coisas consagradas e não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soarem as trombetas, o povo gritou, e ao som das trombetas, do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade. Aleluias, glórias a Deus. Que palavra maravilhosa, meu irmão e minha irmã. E a gente aprende aqui que a história de Jericó nos ensina que Deus tem um poder para derrubar as muralhas que se erguem diante de nós. As muralhas de Jericó eram fortes e altas, mas para Deus nada é impossível. Ele pode derrubar as muralhas de nossos medos, inseguranças, pecados, dificuldades. Precisamos confiar em Deus e crer que Ele tem o poder de nos conduzir à vitória. A queda de Jericó foi um sinal do cumprimento, da promessa de Deus ao povo de Israel,
e ele havia prometido a Abraão que daria à sua descendência uma terra, e essa promessa se cumpriu naquele momento. Então, assim como Deus cumpriu a sua promessa ao povo de Israel, ele também é fiel para cumprir suas promessas em nossa vida. Podemos confiar que ele é um Deus de fidelidade e cumpre tudo o que ele promete. Glórias a Deus, meu irmão, minha irmã, glória a Deus por isso, né? Aqui o Senhor, ele foi aquele que derrubou aquelas muralhas, né? Nós vemos ali que era impossível, né? As Bíblias de estudo falam que eram muros altos, fortes e de espessura grande, né? Era grande a espessura daqueles muros, mas aquele muro foi derrubado, né? E ao ver essa palavra, nós vemos aqui, irmãos, que como é lindo o poder do nosso Deus, né? Porque ele manda o povo ali ficar rodeando, e imagina o povo pensando, né? Meu Deus, ficar rodeando um muro, como é que isso vai cair? Como é que vai acontecer, né? Que instrução foi essa que Deus deu, né? Mas mesmo assim o povo confiou, obedeceu, e isso nos ensina muito, né? Existem pontos aqui importantes nessa palavra, né, que eu quero compartilhar com os irmãos, que fala sobre o primeiro ponto, sobre a importância de obediência a Deus, né? Josué e o povo obedeceram e confiaram na instrução de Deus. Essa foi a estratégia que Deus deu a Josué, né? Ficar ali rodeando, ensinou como seria feito, ali Josué obedeceu e instruiu o povo, né? Parecia loucura aos olhos humanos, aos nossos olhos humanos é loucura, né? Como pode aquele muro ter caído se eram fortes, altos, só em um povo rodear, né? Mas nós aprendemos aqui, irmãos, a obedecer a Deus. Muitas das vezes a gente não vai entender nada daquilo que Deus mandou a gente fazer, mas nós devemos obedecer, né? Pelos olhos da fé, obedecer, porque se Deus mandou, é porque Ele sabe o que está fazendo, porque o nosso Pai querido e amado sabe o que está fazendo. E ali Ele está provando também a nossa paciência, a nossa fé, né? Nele, em confiar naquela instrução que Ele nos deu. E o nosso Pai, Ele vai nos dar instruções específicas para cada um de nós, né? Por isso que o nosso Pai é um Deus de intimidade, um Deus de detalhes, porque é nos mínimos detalhes, por isso que nós devemos manter um relacionamento com o Senhor, uma intimidade com Ele. Entra no teu quarto, ora, fala em secreto ao Senhor, né? Tira seu momento com o Senhor, leia a palavra, busque a Ele de todo o seu coração, ore, jejue, busque a Deus, e Deus vai te dar instrução para você vencer, né? E essas muralhas que têm se levantado na sua vida vão cair em nome de Jesus, né? As muralhas, como eu falei, às vezes são medos, inseguranças, pecados, dificuldades, problemas, né? Que você tem visto aí dentro do seu lar, dentro da sua casa. Essas muralhas podem ser derrubadas pelo poder do nosso Deus. Deus é poderoso, como fala lá em Lucas 1,37, nada é impossível para Deus. Então Deus pode fazer essas muralhas virem abaixo, né? Com certeza nós devemos confiar na palavra de Deus, porque é a verdade de Deus. O segundo ponto fala que a vitória vem de Deus e não de nossos próprios esforços. A queda das muralhas de Jericó é um exemplo claro disso, né? Só Deus poderia realizar tal milagre. Isso nos ensina que nossas próprias lutas e desafios devemos confiar em Deus e buscar sua ajuda, em vez de confiar em nossa própria força ou sabedoria, né? Nós devemos buscar a orientação de Deus e entender que não é pela força do nosso braço, não somos nós que vamos fazer, né? Temos que ter confiança em Deus. Deus te deu uma instrução, meu irmão e minha irmã. Então continue cumprindo aquilo que Deus mandou você fazer, mesmo que você não esteja vendo resultado, continue fazendo, né? É Deus quem vai pelejar por você. Confia em Deus, confia que Ele pode e Ele é poderoso para fazer. A vitória vem de Deus, né? E não é pela força do nosso braço. Nós vemos isso na palavra, como aquele muro foi destruído, foi pela força do Senhor dos Exércitos, né? Foi Deus quem fez esse milagre. Aquilo para o homem era impossível, Deus fez acontecer. O terceiro ponto que eu gostaria de frisar aqui é que nós aprendemos a importância da paciência e perseverança. Os israelitas tiveram que marchar ao redor de Jericó por 7 dias
antes que Deus lhe dissesse para gritar. Isso exigiu muita paciência, perseverança de sua parte. Nós também somos chamados a ser pacientes e perseverantes na caminhada com Deus, confiando que Ele dará a vitória no momento certo, né? E a gente aprende o que, irmãos? Que nessa palavra que Josué nos ensina sobre a importância da obediência, da paciência e a necessidade de confiar em Deus. Sempre confiar em Deus. E creia que no meio desse processo aí que o Senhor está trabalhando em você, que você está lá rodeando, né? Vamos levar para o lado espiritual, que a gente está rodeando dentro de uma situação. Deus nos mandou seguir uma instrução e você está cumprindo aí essa instrução que Deus te deu. Tenha calma, tenha paciência, porque Deus está trabalhando, né, em você. Deus está te moldando. Deus está te preparando. Porque a hora que essa muralha cair, meu irmão, minha irmã, né? Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar o quê? Ele vai te dar aquilo que Ele te prometeu. A promessa vai se cumprir, né? E quando chegar o dia de cumprir a promessa, né? O Senhor já vai ter trabalhado no seu coração. O Senhor já vai ter fortalecido seu coração, né? Deus, Ele é poderoso para derrubar essas muralhas que têm se levantado na sua vida, né? Esses problemas, essas muralhas podem ser problemas, dificuldades que você esteja passando dentro do seu lar, da sua casa, enfermidades, mas Deus é poderoso, né? E Ele vai te dar forças. Apenas confie, persevere, tenha paciência, né? Espere em Deus. Confie, continue na posição, orando, confiando, buscando a presença, né? E o Senhor vai honrar cada promessa que Ele te fez. E quando nós recebemos uma promessa, meu irmão e minha irmã, muitas das vezes, quase todas, né? Vão se levantar muralhas, impedimentos, coisas que querem fazer nos parar, querem nos fazer desanimar, porque a terra foi prometida. A terra foi prometida ao povo, mas quando o povo viu, né, e aquelas muralhas ali, né, deve ter passado o quê? Um desânimo na mente daquele povo. Mas a gente não pode desanimar. Se Deus te prometeu algo, creia e continue buscando, porque o Senhor vai fazer grandes coisas, né? Somente obedeça a instrução que Deus te deu, tenha paciência e siga a direção divina, que você vai ver essas muralhas caindo, né? E o Senhor vai te dar vitória. No tempo certo, o Senhor te dará vitória. Amém? Que você fique com essa palavra, que Deus abençoe seu dia. E amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir.